O Incrível Mundo de Gumball é um dos melhores desenhos de todos os tempos. Mas você sabia que ele tá repleto de detalhes e segredos sinistros escondidos? Um deles envolve um dos personagens mais assustadores do desenho, o dono da van. No episódio O Desastre, a gente pode notar que ele tem um corpo, e não é só uma sombra com olhos como muitos imaginavam, mas a sua forma é basicamente como se ele fosse um ser feito de fumaça preta. Mas o segredo sinistro é que depois desse episódio, foi possível notar que esse tempo todo o personagem aparecia em todas as aberturas. O que significa que desde o princípio, gente, ele sempre esteve lá. Isso é sinistro pra caramba! Esse é só o primeiro dos 12 segredos escondidos em Gumball que a gente vai te mostrar agora. Pega a sua pipoca, se ajeita na cadeira e vem comigo! Tá começando mais um Team Videos! Com certeza existem coisas bem esquisitas que rolam só com os moradores de Elmore. E alguns personagens chegam a ser bastante assustadores. E pessoal, até mesmo alguns dos mais fofinhos. Esse é exatamente o caso da pequena Anaís, como vemos no episódio A Rivalidade, onde conhecemos a versão recém-nascida da irmã mais nova do Gumball. E ela era um ser de completa maldade e escuridão, que tinha planos malignos para acabar com um dos seus dois irmãos de maneira brutal. Isso só muda depois que eles a abraçam no final do episódio, mas o segredo tá no fato de que talvez isso seja de família. E não, a gente não tá falando da Nicole, e sim do Ricardo. Durante o episódio A Assinatura, vemos que o pai dela tem um comportamento muito parecido com o da pequenina. Desde as suas expressões maquiavélicas até a criação de planos para enganar Louie, o namorado da sua mãe. A gente pode notar que eles se parecem muito mais do que a gente imagina, e ninguém se deu conta disso. Talvez o Ricardo só se faça de bobo. Falando ainda desse episódio, é nele que Louie conta pro Ricardo que ele e a avó do Gumball pretendem se casar e mudar pra Flórida. Mas você já percebeu que ele parece com alguém que todos nós conhecemos? Pois é. Apesar da Cartoon Network e a Disney serem rivais na produção de desenhos, fica na cara que ele é uma paródia de ninguém menos que o próprio Mickey Mouse. Só que pra ele é como se realmente o tempo tivesse passado e o Mickey tivesse envelhecido, se tornando esse camundongo idoso e semi-decrépito. O interessante é que na própria abertura do desenho, a gente também encontra uma outra vez o símbolo do Mickey, em forma de um adesivo que está na porta de um dos armários do colégio. Quando conhecemos mais a fundo o vácuo, no momento em que o Senhor Pequeno e as crianças estão tentando voltar para sua realidade dentro da van do professor do Gumball, a gente vê uma figura icônica que fez muito sucesso há alguns anos atrás. E provavelmente você nem faz ideia. Eu tô falando do Crazy Frog, aquele sapo de animação digital utilizado em clipes do início dos anos 2000. O detalhe é que o fato dele estar lá por si só já é uma crítica, porque ao mesmo tempo em que o personagem animado em CGI ficou famoso, muita gente nunca entendeu o porquê disso. Logo ele caiu no esquecimento, e por isso tá no vácuo. Outro detalhe é que ele é perseguido por dodôs de papel, que é um animal que está extinto há muitas décadas. Eu acho que essa é uma forma do Ben, criador da série, dizer que o Crazy Frog deveria ser extinto de uma vez por todas. Mas desculpa te decepcionar, Gumball, ele ainda é bem famoso. Então se você já tinha ouvido falar desse sapo louco ou visto ele em algum vídeo, comenta aqui embaixo #sapo. Existe uma referência bem interessante em Gumball que poucas pessoas se deram conta, e nos lembramos dela agora que falamos mais uma vez do vácuo. Quando o Senhor Pequeno encontra Janice, a gente pode ver que ela tem diversas pinturas em sua lataria, e uma delas é de um unicórnio azul na lateral. Esse mesmo animal é visto em uma pintura que se encontra na sala de jantar da família Watterson. A gente pode ver o quadro contendo praticamente o mesmo unicórnio azul. Isso me deixa pensativo. Será que tem uma coisa mais profunda nessa referência? Foi então que eu notei que o unicórnio também aparece na abertura do desenho, logo no seu início.
Gente, isso não é por acaso. O que não falta nessa produção são referências a filmes e desenhos da cultura pop. E isso acontece bastante no episódio O Tédio. Nele a gente vê várias referências a desenhos da Cartoon Network, como Apenas um Show e Titio Avô. Só que a maior das maiores referências acontece no final, quando um anão segurando um machado idêntico aos utilizados no filme do Senhor dos Anéis aparece na porta do Gumball e do Darwin, convidando os dois para participarem de uma aventura épica e incrível. E esse personagem é praticamente idêntico ao anão guerreiro que é um dos protagonistas da trilogia do Senhor dos Anéis, que simplesmente marcou a história do cinema. E Senhor dos Anéis não é o único filme referenciado nesse episódio. Isso porque, ao final, a gente vê o mesmo anão e dois garotos em cima de um dragão branco. Essa é uma clara referência a um dos maiores clássicos dos filmes de ficção e aventura infanto-juvenil, lançado nos anos 80, chamado História Sem Fim, que inclusive tem até previsão para ganhar uma nova versão para as gerações mais recentes. E esse de fato é um filme que eu quero assistir. Essa agora é uma coisa bem assustadora. Você já notou que o policial Rosquinha possui uma dieta um tanto quanto sinistra? Isso porque a gente vê em alguns momentos do desenho ele comendo ou tentando comer rosquinhas, que é exatamente o que ele é. Mas como isso é possível se ele mesmo é uma rosquinha ambulante? Claro que ele é a piada perfeita para os policiais que adoram comer esse alimento. Mas será que ele precisava ser tão canibal assim? Isso nós não podemos afirmar. Mas com certeza a gente pode te dizer que se você se inscrever no nosso canal, vai ter conteúdos sobre desenhos e filmes de animação todos os dias. É só clicar, não vai demorar nem 3 segundos. Com certeza o incrível mundo de Gumball é um dos lugares com a maior diversificação de personagens do universo de desenhos animados, que vão desde tiranossauros que estudam em colegiais, até a personagens que são literalmente um desenho de uma ursinha em uma folha de papel. Mas parece que em uma das coisas o desenho resolveu economizar na diversidade. Estamos falando das placas dos veículos de Elmore. Se você olhar bem, vai notar que quase todos os carros da cidade utilizam a placa X23TU, menos o da família Watterson, que tem uma diferente. Você notou que durante a jornada do pequeno Darwin para retornar à sua família, ele passa em um cenário que pertence a um dos desenhos clássicos da Cartoon? Quando ele ainda não tinha pernas, o irmão do Gumball se arrasta literalmente por vários ambientes diferentes, desde florestas até desertos. E em determinado momento ele passa por um local que se assemelha bastante a lugar nenhum. Talvez os mais antigos se lembram do Coragem, o cão covarde, que morava exatamente nesse lugar, com o Eustáquio e a Muriel. E as construções que a gente vê ao fundo são muito parecidas. E era como se as coisas mais sinistras acontecessem nesse lugar. Mais ou menos como rola em Elmore. Então a gente pode dizer que a referência de fato faz sentido. Sabemos que a família tem uma ficha corrida gigantesca, já que eles praticamente destruíram a cidade de Elmore várias vezes. Mas com certeza uma das coisas mais sinistras feitas pelos Wattersons são as várias tentativas de acabar com a vida de um dos personagens mais esquecíveis da série. Eu tô falando do vigilante que trabalha na guarita do supermercado, aquele que é uma caixa de leite. No episódio A Vaga, a gente vê que o próprio Gumball acidentalmente enfia a chave do carro no peito do personagem, o que causa uma espécie de hemorragia de leite no pobre coitado. Eu pensei que ele tinha morrido, gente. Mas depois, no mesmo episódio, a gente vê ele de novo, só que com um curativo no local. E parece que tempos depois, em Os Imitadores, eles finalmente terminaram o serviço quando colidiram com seu carro acidentalmente na mesma guarita do vigilante. E dessa vez a gente vê ele caindo no chão, e a caixa se abre derramando ainda mais leite. Eu sei que desenhos animados não falecem, mas essa cena mostra que ele não tá nada bem. Você não acha? Dentre os personagens mais assustadores, com certeza muitos dos fãs da série vão colocar a tartaruga de estimação da família como uma das mais sinistras de todas. Sério, aquela criatura é simplesmente tenebrosa.
O fato é que ela é muito mais antiga do que aparenta. Isso porque quando o Ricardo comprou do cara da van, ela já existia e vivia na loja. Como a gente pode ver, as suas patas estavam do lado de fora da mesma caixa que o Ricardo chegou trazendo em casa, naquele fatídico dia em que as crianças desejaram ter um pet. O que significa que, aparentemente, essa tartaruga é um dos seres mais misteriosos e malignos de todos os universos do incrível mundo de Gumball. Eu não sei você, mas com certeza eu não teria coragem de criar um animal que tem vontade de me devorar. O Darwin realmente é uma opção muito melhor. Separamos 2 vídeos muito legais que têm tudo a ver com você, para que você possa continuar vendo um conteúdo divertido aqui com a gente. Valeu e até a próxima!